Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez reunidos ao redor da palavra para estudarmos esse maravilhosíssimo livro de Apocalipse, um livro que tem a bem-aventurança para quem se ocupa com ele, seja estudando, seja lendo em público, seja ouvindo, porque é um livro que fala a respeito de coisas que estão aí, né? Presta a acontecer, tudo já, o palco já está sendo armado, igual quando você sabe que vai ter um show, você vê que já estão montando a iluminação, estão batendo as tábuas lá, estão montando o palco, só falta começar a acontecer e as luzes piscarem. E nós estamos em Apocalipse 15. Na realidade, nós começamos a estudar Apocalipse 15 há 2 semanas atrás. E na semana passada éramos para ter concluído esse capítulo. Eu não sei se os irmãos que estão assistindo aí de longe perceberam. Na semana passada não houve estudo porque houveram alguns problemas técnicos, né? Mas hoje nós não estamos tendo esses problemas, então nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo. E o nosso estudo do livro de Apocalipse, ele vem acompanhando desde o capítulo 6 praticamente a sua ordem cronológica, e nós sabemos que existem parênteses nesse livro, porque ele foi escrito de acordo com o modo oriental de escrever, que não é um modo o tempo todo linear, é uma forma de escrever que se preocupa mais não com a concatenação dos eventos, mas com o entendimento dos eventos. Por isso que muitas vezes a narrativa se detém no seu desenvolvimento cronológico para explicar alguma coisa que já foi falada, para lançar maior luz, ou para antecipar detalhes a respeito de coisas que ainda vão ser faladas, ou para explicar a respeito de personagens, ou para, que é o caso do capítulo 15, para explicar, para dar maior entendimento do porquê daquilo que vai acontecer a posteriori, na sequência. E o capítulo 16 é o capítulo em que efetivamente Deus vai acertar as contas com os homens. O capítulo 16, ele narra o derramar em sequência das taças de boca larga que contém o vinho do furor da ira de Deus sobre o pecado e sobre a rebeldia do homem, sem mistura alguma. Isso foi lido em vários textos, sem mistura. Nesse momento, porque o pecado é uma coisa tão séria, que Deus tem que lidar com o pecado. Se o pecado não fosse sério, Jesus não precisava ter vindo aqui morrer por ele, né? Se Deus fosse alguém assim, não, esse aí eu vou deixar passar batido, não tem nada a ver, é um pecadinho de nada, então esse aí eu vou fingir que não vi, né? Com Deus não existe isso, porque Deus, ele tem um caráter, ele tem uma integridade moral que não consegue compartilhar, não consegue contemporizar. Eu estou até tentando, eu estou indo aqui em Abacuque, tem um versículo em Abacuque que está aqui no cantinho aqui, ó. Abacuque, me veio à mente aqui agora, Abacuque 1,13 diz o seguinte, falando a respeito da pessoa de Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. É um versículo que fala da santidade de Deus. É um versículo que fala do caráter de Deus. É um versículo, dentre tantos outros, né, que falam da incompatibilidade que existe entre o caráter de Deus e a situação na qual o homem se encontra nesse momento. Uma situação de rebelião contra Deus. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Tem um texto que fala isso. Porque desde que o homem foi enganado por Satanás, e esse era o objetivo de Satanás, ao tentá-lo e derrubá-lo,
ele se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. Então os pecados vêm se acumulando. Desde aquele fatídico dia do Éden, né? Os pecados vêm se acumulando. E segundo o texto de Pedro, Deus, na sua macrotomia, na sua longanimidade, vem preterindo, vem postergando, vem adiando. Esse texto que eu acabei de citar está em 2 Pedro 3, 8 e 9. Que não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é macrotumos, longânimo, macrotumê, né? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, na sua graça, Deus na sua bondade, Deus na sua longanimidade, para te dar chance, para me dar chance de arrependimento, ele vai adiando. Porque muitas vezes a gente peca, o mundo faz e acontece, e aparentemente não há Deus. Aparentemente Deus não se importa, mas há um Deus no céu e Deus se importa. A questão é que ele vai adiando a coisa, por essa questão da longanimidade. Ele vai dando a oportunidade para arrependimento. Mas ele também tem um plano a ser executado. Existem centenas, muito provavelmente centenas de promessas e de profecias que falam a respeito do estabelecimento do governo de Deus na terra, através do seu Filho, Jesus Cristo, o Hamashia ben Davi, o Messias de Israel. E esse plano tem que ser executado. Esse plano tem que ser efetivado. Esse governo tem que acontecer. Esse reino tem que ser implantado. E Deus, porque ele é um excelente economista, ele já programou a data para isso acontecer. Mas antes que isso aconteça, duas coisas são necessárias. É necessário que ele demonstre a rebelião natural do homem e o quão incurável é essa rebelião. Isso vai ser feito por meio do caminho para as decisões que serão tomadas no capítulo 16. O capítulo 15 fala da causa, o capítulo 16 fala dos efeitos. Causa e efeito. Capítulo 15, a causa, a santidade e a justiça de Deus foram ofendidas. Capítulo 16, o efeito, o juízo é derramado. E porque Deus é tão amoroso, ele o faz de forma rápida e intensa, num curto período de tempo, no finalzinho da tribulação. Causa e efeito, raiz e fruto. Então, assim como o pecado alcançou o seu clímax através do governo do anticristo, por isso que Deus vai permitir que Satanás faça o máximo que ele pode fazer. E aquele nosso texto temor, segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 12, com todo o poder e engano, com todo o prodígio da mentira, assim como o pecado e a rebelião alcançam seu máximo, seu clímax, sua cúspide, através do governo da besta, o máximo clímax, a cúspide, o apogeu da ira de Deus é alcançado através do derramar das 7 tigelas ou taças transbordantes da ira de Deus. Após o derramamento das quais nós temos a vinda de Jesus Cristo em glória. Então esses julgamentos não são vingativos. Lembra dessa frase? Você deve até anotar dela semana passada, retrasada, né? Esses julgamentos não são vingativos. Eles são vindicadores. Eles vindicam, reivindicam, das quais vai vir a vinda de Cristo. Cronologicamente, não, a igreja não está aqui já há 7 anos. Né? Já lá antes da abertura do primeiro selo. Com a igreja, ou aquele terceiro cavalo à esquerda com manchinha branca. Né?
Cronologicamente, após o sétimo flagelo do 16:21, o acontecimento subsequente é 19:11. Então, cronologicamente, Apocalipse 19:11, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, a parúzia, a epifaneia, o apocalipse de Jesus Cristo, 19:11, cronologicamente segue Apocalipse 16:21. Porque nós vamos ter daqui a umas 5 semanas mais um terceiro e último parêntese, que é Apocalipse 17:18, que detalham, ampliam e explicam o juízo da Babilônia, que já foi citado uma vez. Ele já foi citado. Lembra? Foi lá em Apocalipse 14:8. É um juízo que foi anunciado. Mas ele vai ter o seu... Lembra? Os parênteses explicam algo que já foi falado ou algo do qual vai se falar. Então lá no 17 e 18, 2 capítulos inteiros, para detalhar e explicar algo que já havia sido falado antes, lá no 14:8. O 14:8 só faz um anúncio sintético. Caiu, lembra, Elaine? Nós falamos isso umas 4 semanas atrás. A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. É um comportamento muito grave. Uma organização que prostitui todas as nações. Nós temos aprendido que Babel é um sistema que se propõe a ser o portão que leva acesso a Deus, que dá acesso a Deus, mas na realidade é um portão que afasta o homem de Deus. É um sistema que promete, e tem uma igreja romana que propõe isso, propõe aproximar o homem de Deus, mas na realidade está afastando o homem cada vez mais de Deus, pela idolatria. Então é um sistema muito grave, é um sistema que comete um pecado muito grande. É um sistema que já vem atuando desde o ano 10.000 antes de Cristo. São 12.000 anos de pecado acumulado. Então, ele tem que ter seu julgamento. Lembra que eu estava falando agora mesmo? Esse pecadinho eu vou deixar passar, mas já que eu deixei passar o pecadinho, eu vou deixar passar 12.000 anos de pecado acumulado. Né? Então, é um sistema que tem muita dívida espiritual, cujo julgamento sinteticamente foi anunciado em 14:8, mas que terá uma big explicação em 2 capítulos, no 17 e 18. Por isso que ele interrompe a cronologia. Ele se interpõe entre o 16:21 e o 19:11. Mas nós estamos aqui no 15 ainda. E o 15 está explicando o porquê dos juízos do capítulo 16. Na realidade não é uma religião assim, é o luterano, é o católico, é o seixeno. É um sistema que contamina a tudo e a todos, que não é nascido de novo. Como é que é? Não, criado por Satanás, iniciado por Nirode, representado através dos séculos e milênios por várias pessoas e na sua forma final através do anticristo. É um sistema, é um espírito, é uma forma, é um raciocínio satânico que permeia a toda a religião, todas as religiões. E Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo é uma pessoa. É uma pessoa que se propõe a nos conduzir a Deus, nos substituir em nosso pecado e nos fazer a justiça de Deus. Babilônia é um sistema, é uma religião que Satanás já vinha treinando ela desde a época do Caim e institucionalizou através de Nirode lá na Torre de Babel, e ela vem permeando religiosamente, comercialmente
e etcéteralmente a tudo que é do mundo, tudo aquilo que não tem a ver com Cristo. Nós vamos ver isso bem detalhadamente. Então vamos lá ao nosso texto do capítulo 15, agora que nós já relembramos os porquês do capítulo 15. Porque é um capítulo que explica: vai ter juízo porque Deus está ofendido. Amém? Nós estudamos nas 2 semanas atrás os versículos 1 e 2. E hoje nós vamos fechar do 3 ao 8. É um capítulo curto, né? Mas nós vamos começar a partir do 3, porque nós já estudamos o 1 e o 2. Você vai se relembrar, nós chegamos a falar do mar de vidro e da harpa. Hoje nós vamos começar do cântico de Moisés, que eu tinha até encomendado com a Elaine, aquele cântico lá de Êxodo 14, que é o cântico de Moisés, né? Jogou no mar o cavalo e o seu... Mas ela cantou uma música substitutiva e genérica aqui, né? Não é o medicamento oficial, mas é um que substitui, não é uma Novalgina, mas é uma dipirona, vamos dizer assim. Mas vamos lá, nosso texto se encontra em Apocalipse 15, de 1 a 8. 1 e 2 nós vamos reler só para relembrar o que já foi estudado há 2 semanas atrás. Vi no céu outro sinal, grande, admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. Pois com estes flagelos se consumou, se completou, se tetelestou a cólera de Deus. Ela fica satisfeita. Ao cair a última gota da última taça, a cólera de Deus é aplacada. A santidade está vindicada. A justiça está satisfeita. É como o preso cumprir o último segundo do último minuto do último dia do último ano de pena, a qual foi decretada, pof, pelo martelo do juiz. Pode. É só fazer uma observação que você falou aí do preso, que é ele é solto exatamente na meia-noite, quando termina o horário. Se ele ficar 1 minuto depois, ainda dá até processo, porque já ficou mais tempo do que deveria preso. É interessante. Quer dizer que necessariamente não aconteça, né? Que eu tinha um cunhado que ele ficou meses depois que a pena dele acabou, porque ele não tinha se julgado. Porque o sistema às vezes é um pouco lento. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro. Atitude de vitória, hein? Em pé. Igualzinho aqueles que estão em pé lá, ó. 14:1. Olhei e eis o cordeiro em pé. Atitude de vitória, lembra? A canetinha combina com a capa da Bíblia, né? Tudo rosa. Tendo liras de Deus. Nós vamos ver por que é lira e não harpa. Depois você entra na internet, você vai ver que a harpa é um treco quase do tamanho desse teto aqui, ó. A lira é aquela harpinha portátil, exatamente. Já pensou cada um dessa multidão aqui arrastando uma harpa de 300 quilos? É porque no original grego é lira, entendeu? A lira é uma mini harpinha, exatamente. E entoavam o cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor, cantarei, porque triunfou gloriosamente. Jogou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. É um cântico que fala da libertação pelo poder. Deus é poderoso, por isso ele liberta. Por quê? Porque eles foram vencedores. Ec besta, ec imagem e ec número do seu nome. Lembra? Hoje eu vou repetir isso que eu falei muito corridinho no final, de 2 semanas atrás. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. São 2 cânticos. São artigos independentes aqui, ó. É cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. São 2 cânticos complementares, né, vamos dizer assim. Dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem até exclamação. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações.
Outra exclamação. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ah, tem esse. Cantar para domingo também. Ó. Pois só tu és santo. Por isso todas as nações, ó, tá fazendo um anúncio do reino milenar aí, ó. Virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu, é a segunda vez que abre no céu esse santuário, hein? Lembra que ele já abriu uma vez lá no 11, 19? Só que aqui é um contraste. Depois dessas coisas, verso 5, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias até a beiradinha da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar, ó, lumicola amarela aí, Elaine. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos. Porque, de acordo com o versículo 1 do capítulo 15, é ao término, ao cair da última gota da última taça dos 7 flagelos, é que se consuma a cólera de Deus. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Êxodo 15, 1 e 2. Esse cântico ele foi cantado na praia. É um cântico de praia. Israel, conforme ela cantou agora uma meia hora atrás, tinha acabado de atravessar o mar a pé enxuto. Faraó tentou fazer a mesma coisa e se afogou. Eu descobri hoje que existe o juízo poético. Eu estava lendo isso num comentário. O que Faraó tinha feito algumas décadas antes, quando Moisés nasceu? O que ele fazia com os bebezinhos israelitas? Afogava no rio Nilo. Aí veio o juízo poético. Faraó morre afogado no Mar Vermelho. Eu estava vendo sobre isso. Não é interessante? São pontos assim que você não para pensar. Tem muito isso. O Mardoqueu. O Amã foi enforcado na forca que ele fez pro Mardoqueu. O tio da... Tem outro, o Saul foi morto por alguém que ele já deveria ter matado. Porque Deus vai lá e mata os amalequitas. E ele deixou sobreviver a amalequita, que até o Samuel chamou, você cumpriu a ordem de Deus? E esse bé que eu tô ouvindo aí no seu quintal, que esqueci, é que eu peguei as ovelhinhas mais gordas, tá tão bonitinha, me olhou assim com aquele olhinho redondo, aí eu fiquei com dó, e aí deixei o rei aí também, o Agag sobreviveu. Ou seja, ele morreu pela mão de alguém que já deveria estar morto, ou seja, esse é que é o problema do pecado, você deixa ele entrar e depois ele vira laço pra você, entendeu? Não é porque Deus é chato. Uma vez alguém falou isso na comunidade. Todos os princípios de Deus são princípios de proteção. Não é porque Deus é chato, não é porque ele quer mostrar quem manda. Ele manda mesmo. É mais que ele quer te proteger. É só por isso. Ele já sabe onde é que vai dar a coisa. Então esse cântico de Êxodo 15, 1 e 2 é o cântico de Moisés. E uma pesquisa que eu fiz, uma coisa interessante. E ele tem sido o cântico, esses versículos explicitamente aqui, Êxodo 15, 1 e 2, vão ser cantados pelos judeus sobreviventes da tribulação.
E esse tem sido o cântico oficial de libertação de Israel ao longo dos séculos. Quando Israel voltava do cativeiro, lá o cativeiro babilônico, eles voltaram, liderados por Esdras, por Neemias, cantando esse cântico. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, Ele é minha força e meu cântico, Ele foi salvação. É só dar uma olhada aí no Salmo 118, 14, ó. Salmo 118, 14, que é praticamente essa mesma letra. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Vou dar uma chance pro pastor Geraldo também. Salmos 20, 24, lembra aí? Fala dessa libertação pelo poder, né? Eu estou liberto porque Deus quis e porque Ele pode libertar. Que não adianta só querer, tem que poder, né? E Deus quer e pode. Como diz o nosso amado irmão Geraldo Gordo, é ele que opera tanto o querer como o efetuar. E eu vou dar meia chance para o pastor Geraldo descobrir quando as forças aliadas chegaram nos campos de concentração nazista e libertaram os prisioneiros sobreviventes. Adivinha, suponha, imagine, que crente não adivinha, ele supõe, né? Suponha qual que foi o cântico que eles saíram de dentro dos campos de concentração cantando? Cantarei ao Senhor. É o cântico de libertação que o judeu canta ao longo dos séculos. Na tribulação. Eu já não sei. Isso aí deve ser uma coisa mais protestante. Tanto é que em Isaías 12, 2, que fala da libertação de Israel sendo lembra lá em Mateus 25, fala que Deus vai mandar os seus anjos buscar os judeus esparramados no mundo inteiro, que foi cumprimento do juízo de Deuteronômio 32, para levar lá para Israel, lá no Monte das Oliveiras, a partir de onde o Senhor acabou de aterrissar. Eu vou falar. O texto de Isaías 12 fala desse retorno pós-tribulacional. Pós-tribulacional. E olha lá que interessante, qual que é o cântico que eles vão estar cantando quando eles regressar para Israel para inaugurar o milênio. Olha lá o 12:2, ó. Olha o 12:1 de Isaías, 1 e 2. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei. Tá vendo? É a mesma coisa com outras palavras. Porque o Senhor Deus é minha força e meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Isso aqui, esse curtíssimo capítulo de Isaías 12, de 1 a 6, fala do retorno do judeu a Israel no final da tribulação para inaugurar o milênio. Salmos 20 não é propriamente o cântico, mas eu vou ler os versículos 5 e a 8, fala o seguinte: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaz o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá do seu santo. Ele vê a coisa antes da coisa acontecer. É o que nós estamos fazendo aqui. A coisa é para daqui X anos, décadas, não sabemos, mas nós já estamos falando como se fosse passado. A gente preteriza o futuro, porque a fé é a certeza e a convicção de coisas que ainda nem aconteceram, de coisas que você está esperando. Não é isso que fala em Hebreus? Capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que você está... A fé escatológica, ela preteriza o que nem aconteceu. É o que está acontecendo aqui. Os teus atos de justiça se fizeram manifestos por meio das taças de juízo que foram derramadas, que ainda nem foram derramadas, mas que está se preparando para derramar. E a consequência disso é que todas as nações virão e adorarão diante de ti. O Isaac já vai abrindo ali para nós no Salmo 86, 9. O irmão Felipe, é Felipe ou Filipe? É com E? O Felipe vai abrir para nós no Salmo 98, 2. 869. O Felipe no 98, 2. Eu vou rodando o microfone. A Elaine vai ler para nós o Salmo 2, 8 e 9. O pastor Geraldo vai ler o 24, de 1 a 10. E eu leio o 66, de 1 a 4. Ou seja, são algumas das passagens que estão penduradas, que estão aguardando o cumprimento.
As nações virão e adorarão no milênio. Você vê, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passagens eu separei aqui, mas tem muito mais. Mas ele aqui vai ler primeiro. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. O Senhor fez notável a sua salvação, manifestou a sua justiça perante aos olhos das nações. No Talbot, né? Salmos 2, 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aquela parte do pé da... Ou seja, são passagens que... Essa passagem demonstra que... Também, também. Ou seja, são passagens que mostram o exercício do governo messiânico no milênio. Sobre as nações, não somente sobre Israel. Salmos 24, 1 a 10. Porque é grande, então. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nele... E tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há que permaneça no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tu és a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, são passagens que mostram que as nações virão e adorarão a Jesus Cristo durante o milênio. O Salmo 66, de 1 a 4, por exemplo, diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta cânticos a ti, salmodia o teu nome. Também no 72, de 8 a 11, diz o seguinte: domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Essas passagens todas são passagens milenares, messiânicas, que falam a respeito das nações vindo adorar o Senhor durante o milênio. Em Isaías, para quase fechar, que eu só vou ler mais duas, eu só separei algumas aqui que eu julgo assim mais explícitas, mas existem mais passagens no Antigo Testamento que falam a respeito desse assunto. Em Isaías 2, de 1 a 4, diz o seguinte: 2 a 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte é o governo, né? Que o monte da casa do Senhor será estabelecido sobre todos os outros reinos, ou seja, no cume dos montes. Isaías 2, de 2 a 4.
e se elevará sobre todos os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, né? Para o monte da casa do Senhor, o governo messiânico. Monte é governo. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei. É que eu fico entusiasmado. Eu lembro das épocas que eu estudava escatologia com os outros irmãos. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Características milenares. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Isso é Isaías 2, de 2 a 4. Não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E para fechar, o texto mais clássico de todos, na minha opinião, que se encontra em Zacarias. Zacarias, capítulo 14, 9 em diante. Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Tem Miqueias, tem várias outras passagens, não dá tempo de ler todas, né? Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Guarda isso para a semana que vem, hein? Toda a terra se tornará como a planície. Toda a terra se tornará como a planície. Toda a terra se tornará como a planície. Toda a terra se tornará. Isso é lá na 7ª trombeta, quando vai ter um terremoto como nunca houve. A terra vai voltar aos 23 graus do eixo dela. Vai ficar retinho. É igual era na época edênica, né? Vamos dizer assim. Mas isso é mais para frente. Verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá. Não. Eu quero mais para frente ler. Verso 16. Todos os que restarem de. É porque senão tem que ler o capítulo 14 inteiro. 16. Todos os que restarem de todas as nações. É lá no finalzinho da tribulação. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Isso é lá na batalha do Megido, a batalha final. Lá da 6ª trombeta. Lá da 6ª taça, quer dizer, que nós vamos lá aprender lá no Apocalipse 16, daqui a umas 2 semanas. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, no final da tribulação, dentro do milênio, subirão de ano em ano para adorar o Senhor. Vai ser estabelecida uma data. Todo dia 1º de janeiro, 15 de fevereiro. Aí, essa profecia não dá o detalhe. Provavelmente vai ser aquela data lá, né? Talvez 13 de abril, não sabemos. Lá da Batalha do Armagedon, né? Pode ser que eles fiquem comemorando por 1000 anos o 13 de abril de 2036, mas é só uma especulação. Para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre a ela com chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. 1 ano sem chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, se não me engano, tabernáculo é em setembro, não é? Não é? Já tem uma data, é. Se não me engano, aqui é setembro, é em Tisri. É o primeiro ano, é o 7º ano religioso, o primeiro ano civil, que marca o início do outono no hemisfério norte. Que na época não vai ter hemisfério norte e sul, vai ser uma estação só para o planeta inteiro. É retinho, exatamente. E esse será o castigo dos egípcios. Vai ser uma estação só para o planeta inteiro. Não vai ter os 20. Não vai ter os 23 graus de inclinação. Esse é o terremotão que vai ter lá no final da tribulação. Nós vamos ver isso daqui 2 semanas. Naquele dia será gravado, e por aí vai, é só ler até o 21, ou seja, Zacarias 14, de 16 a 21, está exatamente detalhando
e dando detalhes de como é que vai ser. Você viu aqui, ó, Zacarias 14, de 16 a 21, que é um texto longo que eu nem vou ler ele todo, você pode ler a posteriori, no conforto do seu lar, no recôndito do silêncio do seu quarto, como é o detalhamento disso aqui, ó. Apocalipse 15, 4c. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Esse é o cerne, o núcleo, o core, o âmago, o centro, o tema do Cântico do Cordeiro, que essa turma está cantando aqui, ó. Lembra, no final da tribulação, vão ter dois grupos de crentes: os que morreram e os que sobreviveram. Os que sobreviveram estão em pé no final da tribulação, no Monte Sião, junto com o Cordeiro. Apocalipse 14, 1. Cantando um cântico que só ele sabe. Lembra? É um cântico que só ele sabe. Nós estudamos isso, ainda era lá na igreja. Lá na rua Arceburgo, que nós estudamos no Apocalipse 14. E, enquanto tem esse grupo daqueles que sobreviveram, que perseveraram até o fim, que não morreram, aqui na terra, no Monte das Oliveiras, com Jesus Cristo, lá no Monte Sião, cantando um cântico que ninguém conhece, em pé, vitorioso, lá no céu tem o grupo dos que morreram. São esses aqui, sobre o mar de vidro, com liras nas mãos, entoando o cântico da libertação pelo poder, que é o cântico da vitória, e o cântico da antecipação da adoração milenial, que é o cântico do Little Lamb, que é o cântico do Cordeiro. É disso que está falando. Não percamos o contexto do livro de Apocalipse. A época é de trevas. A época é de domínio do mal. A época é o momento do diabo, é o momento de Satanás, é o momento das bestas, é o momento do anticristo, é o momento de perseguição qual nunca houve, é o momento do amor essiano, é o momento da falta de fé, é o momento da blasfêmia e do amaldiçoamento do nome de Deus, é o momento do suprassumo do mal, é o momento de Deus permitindo que o mal e a rebelião vai até onde eles quiserem ir. E o santo precisa de refresco nisso aqui. Então, durante essas narrativas de juízo, vocês têm observado, vira e mexe, Deus dá uma paradinha e fala: mas calma, filhinho, que eu estou chegando. Calma, filhinho, que no final vai dar tudo certo, viu? São pequenos oásis, pequenas paradinhas. Exatamente. Que tem a ver com Isaías 56. Exatamente. Nós vamos ver lá, quando a gente estiver lá dentro do capítulo 16, o juízo lá, o fogo pegando, e Deus falou: calma, filhinho, eu venho como ladrão, guarda suas vestes, mantém o testemunho, pra eu não te pegar de surpresa, igual pegar eles aí. Sempre Deus fazendo aquela advertência e aquele consolo. O cântico de Moisés, para Elaine anotar. Ah, Elaine, e fora isso ainda tem... Eu até esqueci. Nós lemos o Salmo 86, 9, 98, 2, o 2 de 8 e 9, o 24 de 1 a 10, 66 de 1 a 4, o 72 de 8 a 11 e Isaías 2 de 2 a 4. Mas ainda tinha também o Isaías 9, 7, o 66 de 18 e 23, o Daniel 7, 14, o Sofonias 2, 11, o Zacarias nós lemos, e o Apocalipse 21 de 24 a 26. Ou seja, vocês veem que texto falando da adoração milenial e da participação do santo no reino é o que não falta. O cântico de Moisés enfatiza o poder, a fidelidade e o livramento de Deus. O cântico do Cordeiro enfatiza, isso eu achei bonito, mais bonito que o normal. Normalmente eu acho bonito, esse eu achei lindo, né? O cântico do Cordeiro enfatiza o caráter e o plano de Deus em Cristo. O caráter e o plano de Deus. O caráter e o plano de Deus. O caráter e o plano de Deus. O caráter: tu és santo, os teus juízos são manifestos. O cântico do Cordeiro é o 15:4. O caráter, a santidade e a fidelidade de Deus. O plano de Deus em Cristo, o reino milenar.
influência das nações na adoração do Cordeiro durante o milênio? É confluência? O convergir das nações, o ir anual das nações até Jerusalém para adorar o rei. O plano de Deus se consuma. É aquele texto de Efésios 2:10, se não me engano. Plano no sentido o plano. O plano de Deus culmina. Ele fecha. Depois tem que olhar a gravação. Que eu vou falando tanto aqui que eu não lembro não. Ele fecha de acordo com Efésios, um texto maravilhosérrimo. Efésios 2:10. 2:9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Não, esse é o Efésios 1:9 e 10. Efésios 1:9 e 10. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. E o que é que ele propôs em Cristo? Olha o 10, que maravilhoso. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O momento que está sendo chamado aqui de dispensação da plenitude dos tempos é o reino milenar. É no reino milenar que todos os planos de Deus desaguam. É no reino milenar que todas as promessas de Deus encontram cumprimento. É no reino milenar, é para o reino milenar que toda a profecia deságua. É porque eu vou ficando cheio de saliva. Todos os pactos, todas as promessas, todas as profecias, elas convergem na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, no qual tudo se resume. A melhor tradução aqui para o grego de Efésios 2:10 é resumir. É em Cristo que tudo se resume. Tudo se resume. É para Ele e nele que afluem todos os planos de Deus. Então o cântico do Cordeiro enfatiza o caráter e o plano de Deus. Como é que é aquela palavra em inglês assim, quando é, ai que lindo, que bonitinho, que cute, hein? Como é que soletra isso, hein? Ó que seu é. Que cute. Exaltar, isso eu vi no comentário, achei lindo. Eu pus em vermelhinho aqui. Exaltar a pessoa de Deus e as suas obras. Igual receita de adoração. Não é bonitinho? Ó que cuti. CUTE. Exaltar a pessoa de Deus e as suas obras é a receita da adoração. Lembra? Receita que eles dão ali? Pegue um molho de uns misture uns ml de água. Deixe cozer por Jesus tempo. É uma receita. Como adorar a Deus? Exalta Ele e as suas obras. Pronto. Então, o cântico do Little Lamb é um cântico de adoração, porque ele exalta a pessoa e as obras de Deus. Pergunta retórica: quem não temerá? Ninguém. Pergunta retórica. A resposta é óbvia. Embora as nações se recusem a adorar a Deus e a Cristo na tribulação, elas o farão no milênio, após a óbvia demonstração e da santidade de Deus na tribulação, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E como eles se fizeram manifestos? Através dos selos, das trombetas e das taças. Eles vão vencer a besta, assim como Moisés e a sua geração venceram a Faraó. Então abriu-se no santuário. Verso 5. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Isso aqui é muito interessante. Esse momento aqui, ó,
Apocalipse 15. Isso é quase um escândalo, é capaz até do pastor mandar calar a boca. Esse momento tribulacional aqui de Apocalipse 15, de 5 a 8, quando, lembra que eu falei que é o oposto do que acontece lá no 11 e 19? Quando o céu se abre e o santuário do tabernáculo do testemunho é mostrado, é showzado, e tudo se enche de fumaça, de maneira que ninguém podia entrar na presença de Deus, penetrar no santuário, até que se cumprissem os juízos das taças. Essa descrição revela um momento exatamente, diametralmente, um no leste, outro no oeste, um no norte, outro no sul, um no Ermelinda, outro no Salgado Filho. É diametral ao que acontece em Mateus 27:51 e Apocalipse 11:19, que eu acabei de citar. O que fala em Mateus 27:51? O que fala? Lembra de corre aí? Não. Isso aí é lá vem. É, exatamente. É lá, tá ficando afinado, hein? Mateus 27:51. Assim que Jesus morreu, olha lá, 50. E Jesus clamando outra vez com grande voz. E o que ele clamou? Você sabe que os tetelestai, os evangelhos, eles são sinópticos, né? Eles são complementares. Você junta as 4 narrativas, você tem uma descrição da cena, né? Ele clamou em alta voz, tetelestai, e despediu o Espírito. Ou seja, a obra de Deus se consumou. Como consequência da obra de Deus consumada em Cristo, o juízo pago, o véu do santuário, que representava o quão inacessibilidade, o quão inacessível era a presença de Deus ao homem pecador, agora o véu está rasgado, o caminho está aberto, em Cristo o caminho está aberto. Então, eis que o véu do santuário se rasgou. É um ato divino, em 2 partes, porque é de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso que está acontecendo aqui em Apocalipse 15, 5 a 8. Vai, terremoto é o tempo todo. É uma das coisas que mais acontece em Apocalipse é terremoto. Ele está mostrando exatamente o contrário. Se em Cristo, com a justiça de Deus satisfeita, o pecado pago, e o homem tendo livre acesso a Deus, que é o que acontece nessa dispensação de uma maneira ampla, né? Ainda que o caminho é estreito, o acesso é amplo. Trem, completou isso a pregação. Ainda que o caminho é estreito, o acesso é amplo. Aqui a coisa se inverte. É como se Deus fizesse assim, ó, fechou a cortina. Não mexe comigo não, que eu estou nervoso e eu vou lidar com o pecado. Eu vou derramar as taças da ira sobre a humanidade. Lembra? Quando Cristo... Oi? Sim. Quando fala aqui, ó, o santuário se encheu da fumaça e ninguém podia penetrar no santuário. Não, nós vamos estudar aqui através de umas 6 ou 8 passagens essa questão da inacessibilidade representada pelo esfumaceamento do tabernáculo, ou do templo, ou do céu. Na primeira parte, 15 de 1 a 4, nós vimos os santos na glória, louvando a Deus. Lembra aqui, ó, 15 de 1 a 4. Esse aqui. O sinal no céu, o mar de vidro, os anjos em pé sobre o mar de vidro. Acabamos de estudar, entoando o cântico de Moisés e entoando o cântico do Cordeiro. Então, na primeira parte, 15 de 1 a 4, nós vimos os santos na glória, louvando a Deus, apesar de tanta desgraça iminente. As taças estão beirando ser derramadas, mas eles estão louvando a Deus. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles compreendem o assunto do capítulo 15, que fala de Deus,
da santidade. Agora ela acordou. Que fala da santidade de Deus. Eles compreendem plenamente a causa da ira. A santidade e a justiça de Deus têm que ser vindicados. Por isso que, apesar de tanta desgraça iminente, eles louvam com um cântico duplo. O do Cordeiro, o de Moisés e o do Cordeiro. Já nessa segunda parte, que é o capítulo 15, apesar de curto, ele é dividido em duas partes. Que é de 5 a 8. O objetivo, lembra? Na primeira parte, 15 de 1 a 4, aí lá vai anotar. Nós vimos a causa da ira. A causa. A santidade e a justiça vindicadas. Na segunda parte, nós vamos ver a fonte da ira. Antes nós vimos a causa. A justiça e a santidade têm que ser vindicadas. Agora, a fonte da ira. Qual que é a fonte da ira? O Deus ofendido. Ele é a fonte da ira. Estão cheias da cólera de Deus. É o orgetotels. O orgetimus totels. Né? Por isso, João diz literalmente no grego aqui, o que está traduzido assim, depois destas coisas, olhei. Depois dessas coisas, olhei. No grego é, depois dessas coisas, olhei. Entendi. Agora eu entendi. Fichona grossa caiu. É isso que ele está querendo dizer aqui, Depois dessas coisas, minha ficha caiu. É isso que João está falando aqui no 15:5, no comecinho. Então agora eu entendi. Esse juízo todo é porque Deus está ofendido. É porque Ele é santo, Ele é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. João não só viu com os olhos, mas espiritualmente compreendeu o significado da visão. Abacuque 1:13a. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A palavra aqui, santuário, abriu-se no céu o santuário. É naos, com O, N-A-O-S, que é igual ao SS, o Santos dos Santos, o Kadosh Kadoshem. SS é minha abreviatura para Santos, eu vou ficar escrevendo Santo dos Santos, SS. B com bolinha Babilônia, A de cabeça para baixo com bolinha Anticristo, S assim estilizado é Satanás. É a palavra que eu escrevo tanto que eu não posso ficar escrevendo FP, falso profeta. Quando eu abrevio eu ponho uma bolinha ao redor, porque senão porque você vai fazendo isso, você fica escreve aqui 300 folhas, ficar repetindo palavra, além de gastar mais caneta, gasta mais papel, gasta mais espaço, gasta mais tempo. Santuário é naos no grego, que é especificamente o Santos dos Santos, que é a morada de Deus, que representa a sua presença pessoal. Santuário, naos, é tipológico, é simbólico, é representativo, é metafórico da presença pessoal de Deus. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Vai me acompanhando aí, Elaine, eu sei que é mais lenta. Vai haver um desdobrar de raciocínio aqui, hein? O testemunho do tabernáculo. O testemunho... Não, me comeram 4 aí, O testemunho do tabernáculo. O que é que o tabernáculo testemunha? O que é que o tabernáculo testemunha? Você sabe o que é o tabernáculo? É o Ramixicã lá, aquela coisa que o Moisés ficava montando e desmontando com a turma dos levitas lá no deserto. Até que finalmente o Davi deu sossego, juntou o material, né? Fez o puxadinho. O filho dele construiu, Salomão, e ficou lá construído desde o ano 950 a.C. até o ano 586. Aí veio Nabucodonosor e destruiu. Depois lá para o ano 530, mais ou menos, reconstruído, depois destruído de novo no ano 70, e já está todo pré-moldado aí, pré-fabricado, escondido em algum lugar, só esperando inaugurar agora em 2029. Hipoteticamente. Hipoteticamente.
E o que é que esse tabernáculo testemunha? Ele tem dois testemunhos. Um testemunho geral e um testemunho... Não é Geraldo, não. Um testemunho geral e um testemunho específico. O testemunho geral... a base é de prata, que é a redenção. Aí você vai fincar um postezinho de acácia, que é a humanidade de Cristo revestida de ouro, que é a glória, com a cabeça de bronze, que é o juízo, não sei o que lá, a cortina, não sei o que, a cor. Às vezes já estudaram o tabernáculo, a cor púrpura, a cor azul, a cor vermelha, a pele de texugo, e a pele vermelhinha é feita com um bichinho lá do mar que você esmaga, que é Cristo moído pelos nossos pecados, ele solta um suquinho vermelho que tinge a lã, que fala da pureza e blá 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 blá, blá, blá. Essa coisa toda aí, o santuário testemunha de uma maneira geral a graça de Deus em Cristo Jesus. O testemunho geral do tabernáculo é a graça de Deus. O testemunho específico, porque fala aqui, ó, abriu-se no céu o Santos dos Santos. Dentro do Santos dos Santos eu vi o tabernáculo. E esse tabernáculo tem um testemunho. Pastor Geraldo é pastor, ele fez o Instituto Bíblico lá também, você tem a obrigação de saber o que é isso. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Três coisas. O principal, a lei, as tábuas do Moisés. Ou seja, tem o tabernáculo, tem o santuário, tem o Santos dos Santos, tem a Arca da Aliança e tem o baú da Arca da Aliança. É lá dentro da arca. Tem três objetos. A vara florida de Arão, o pote de maná e principalmente as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus que foram entregues a Moisés, que contém os 10 mandamentos. Disso, esse é o tríplice testemunho que toda hora minha página passa aqui, que o santuário do tabernáculo testemunha. Esse é o tríplice testemunho. O coração do templo, ou seja, fala o testemunho específico, para ir lá anotar, é o padrão de Deus, isso é que é bonito, e a sua fidelidade a esse padrão. Lembra daquela passagem? Jeremias 1,12, lindíssima, lindíssima. A amendoeira é símbolo de fidelidade, o pastor sabe disso, né? A amendoeira é símbolo de fidelidade. Por isso que a vara do Arão que floriu era um gaio de amendoeira. Não, amêndoa, essa coisa que tem nas praças que fica caindo na cabeça da gente quando fica roxa. É amêndoa. É um fruto ovalado assim. É verdinho, mas que fica roxinho quando tá maduro. Aí eu não sei. Eu conheço por amêndoa. Qual que é o testemunho específico da minha página que não fica parada quieta aqui? Do santuário, do tabernáculo, do testemunho. O que essas três coisas falam? O padrão de Deus, nos 10 mandamentos, que na realidade é um resumo de 613 mandamentos. É tipo assim, a Constituição e as leis complementares, né? A pessoa Moisés tem que carregar 613 mandamentos escritos em pedra, ia ser osso, né? Então Deus deu uma resumida, vou resumir em 10 aqui, só para você aguentar levar. Senão ia precisar fazer um carro, né? As tábuas com os mandamentos falam do padrão de Deus. A vara florida de Arão e o pote com a amostra do maná falam da fidelidade de Deus. Então, o testemunho específico daquilo que eu acabei de ler um monte de vezes, do santuário do testemunho, fala do padrão de Deus e sua fidelidade a este padrão. Para usar uma frase que um ministro falou aí há uns 20 anos atrás, o padrão de Deus é imexível. Lembra? Teve um ministro do trabalho que falou isso, agora não lembro. É imexível. Isso é que nos dá tranquilidade. Deus te fala uma coisa, você pode, ó. Descansa, filho. Deus não volta atrás. Se ele falar, falou, tá falando, ninguém desfala, nem mesmo ele desfala.
é o texto maravilhosérrimo de Jeremias 1,12. Olha que texto lindo, até anotei ele aqui. Zelo sobre a minha palavra. Ô Jeremias, o que você está vendo aí? Ah, Deus, eu estou vendo uma vara florida de amêndoa, uma vara de amendoeira. Viste bem. Ele conversando com Jeremias, em Jeremias 1. Porque eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha que lindo, Elaine. Eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. O maná fala de Cristo, que é a palavra de Deus. O maná fala da essencialidade. Lembra? Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O maná é tipo dele. Ele que nos alimenta. A palavra de Deus é pão. Blá blá blá. Tem bilhões de versículos. Principalmente Deuteronômio 8,3. Que Satanás usou. Que foi com o que ele repeliu a tentação de Satanás. O que é? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, mas de uma certa parte da palavra de Deus que você achar mais conveniente. Quer dizer, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o maná que está lá dentro da arca do testemunho fala da essencialidade da palavra de Deus. Comer é importante, mas viver da palavra de Deus é mais importante ainda. Isso é essencial. Sem comer você fica, sem ler a palavra de Deus, sem viver por ela, você não fica. Isso é essencial. O maná fala do essencial. A vara de Arão fala da fidelidade. E o tabernáculo, as placas da lei, as pedras de lei, fala do padrão. Então o padrão de Deus é essencial e Deus é fiel a esse padrão. E é isso que foi mostrado quando se abriu no céu. Hoje nós temos pleno acesso a Deus. Hebreus 10:19. Mas neste ponto da tribulação, quando Deus que não pode ver o mal vai cobrar a sua santidade ofendida daqueles que rejeitaram a sua oferta, o véu novamente se fecha e Deus se isola. A fumaça, porque o meu tempo acabou, meus 30 segundos, a fumaça, de acordo com a caneta em riste, eu tenho 1 minuto e meio lá ainda. Não, eu tenho 1 minuto e meio. A fumaça, de acordo com Isaías 6, de 3 a 5, Isaías vendo lá o trono de Deus, e aí a fumaça se enchendo. A fumaça, de acordo com Isaías 6, de 3 a 5. Êxodo 19, 8. A fumaça lá sobre os santos dos santos no tabernáculo. 1 Reis 8, de 10 a 11. Quando Salomão inaugurou o templo, os sacerdotes tiveram que sair correndo, porque a fumaça de Deus encheu o templo lá. Os levitas nem conseguiam ministrar, tiveram que sair correndo. É só ler aqui, 1 Reis de 8 a 10 e 11. E Ezequiel 10:4, a fumaça de Deus, a fumaça, o símbolo fumaça, fala, é para grifar, viu, Elaine? Da impressionante santidade de Deus. É da impressionantalidade da santidade. É isso que a fumaça fala. Eu não sei que palavra que eu uso. A fumaça é símbolo da impressionância da santidade divina. Do quão a santidade divina é impressionante e irresistível. Da estupefaciência, essa eu conheço, da santidade de Deus, que vai tornar o acesso à presença de Deus impossível. Observe que a fumaça continua e o acesso a Deus é impossibilitado até que o caráter santo de Deus é satisfeito pelo derramar das 7 taças, enquanto não se cumprissem as 7 flagelos, as 7 pragas. Eu gostaria de fechar com um versículo maravilhoso. Eu redescobri esse versículo. Aliás, eu já venho ensinando isso aqui algumas quintas. E estava procurando onde é que tivesse um versículo que apoiasse isso que eu estou falando. Eu achei. Que é 3:36. Porque eu tenho falado o seguinte, que
O pecado já foi julgado em Cristo. Mas aqui na tribulação, ele vai julgar a rebeldia da humanidade em relação a Cristo, com a sua oferta. E João 3,36 diz o seguinte: você que está me ouvindo aí, ó, você não acertou suas contas com Deus, ponha as barbas de molho ou acerte. Fazendo a oração que o pastor vai fazer daqui a pouco com vocês. Não vai, pastor? Por isso, João 3,36, quem crê no Filho, o que está escrito aí? Por isso, quem crê no Filho, vou pensar no caso para ver se eu te dou a vida eterna. Se você fizer a sua parte, eu te ajudarei. Vou ver depois da sua morte, vou pesar na balança as coisas que você fez de certo e errado, vou ver qual que pesa mais. É isso que está falando aí? Ou... Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que, grifado de rosa aqui, Elaine. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas, é a parte que eu gostei, sobre ele permanece a ira de Deus. A pessoa já nasce sob a ira de Deus. Naturalmente o homem está sob a ira de Deus. Ela precisa ser retirada pelo acesso confiante, pela fé naquilo que Deus tetelestou e previdenciou para nós através de Jesus Cristo. Mas ao longo de 2000 anos nós temos falado isso aqui pela internet, nas ilhas, nos cantinhos, nos sepulcros. Mas a humanidade como um todo tem rejeitado esse testemunho. E vai rejeitar o testemunho dos 144 mil na sua maioria. E vai rejeitar o testemunho dos dois profetas mártires tribulacionais. Então Deus tem um momento em que ele tem que... João 3:36 rizar esses pecados. Né? Ele tem que derramar essas taças. Que é o que nós veremos na semana que vem, se o arrebatamento não acontecer e se Deus permitir. Amém? Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite.